Essa semana vamos comentar dois casos de consultório. Um adulto de 53 anos, casado há 22 anos, cuja queixa é: eu não estou satisfeito com a minha vida sexual. Ele é casado com uma parceira há 22 anos, como eu lhe disse, ele é heterossexual, então casado com uma mulher que tem 6 anos a menos que ele. E a queixa: insatisfação sexual. O que você acha que pode estar acontecendo com esse homem que é saudável? Ele tem 53 anos e não tem comorbidades. O que pode estar gerando a insatisfação? Manda aqui para mim, para o e-mail ou nos comentários, qual é a sua hipótese? Como ajudar esse homem com 53 anos insatisfeito com a vida sexual? Nessas condições: casado, monogâmico, heterossexual, a parceira, a esposa, com 6 anos a menos, e ele busca ajuda. Quer entender um pouquinho mais como o profissional de saúde que atua nessa área da sexualidade tenta ajudar numa situação como essa? Então, acompanha aí, não deixa de seguir o canal, compartilhar, fazer um comentário. Ajuda para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas e, com isso, falar de uma maneira clara, objetiva e sem nenhum interesse na sexualidade masculina. Bem, então essa é a situação que eu resumi na introdução ao nosso vídeo. Esse homem de 53 anos parece bastante aborrecido, bastante chateado com a situação. Então, a nossa abordagem é sempre ouvir, escutar, analisar não só a parte biológica, né? O que esse homem tem de problemas de saúde, se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem mais alguma doença, se ele toma algum tipo de medicamento. E mais do que isso, avançar também para a rotina. O que ele faz habitualmente ao longo do dia? Ele trabalha, ele estuda, ele se dedica a algum tipo de atividade física, faz algum esporte, ele gosta de leitura, ele é uma pessoa mais introvertida, ele é o mais ansioso. Quer dizer, quais são os traços de personalidade também? A gente sempre procura identificar isso. A gente também procura analisar a parte, além da biologia, a parte social e psicológica. Então, psicológica, mencionei os traços de personalidade. Social: como é que é a família? Ele tem filhos? Sim, tem 2 filhos. Eles já estão casados há 22 anos, o paciente com a esposa, como eu mencionei, tem 2 filhos, o relacionamento vai bem. Eles são do Nordeste do Brasil. Uma outra informação importante, né? O contexto cultural em que esse indivíduo foi criado. Vejam, todos esses detalhes que eu estou mencionando são fundamentais quando a gente pensa em ajudar o homem com queixas sexuais. Então, essa ideia de ouvir "estou insatisfeito" e sair prescrevendo um remédio ou pedindo exame, eu não concordo. Bem, em seguida, a gente vai agora entender um pouco da sexualidade desse paciente. Então, como é que foi a educação sexual, se ele teve uma educação repressora, se ele teve liberdade aí para ir amadurecendo a vida sexual, quando começou, como foi, quais são as questões que ele traz como relevantes nesse desenvolvimento da sexualidade, e saber, passo a passo, como está a sexualidade hoje. Então, outro detalhe importante, né? A gente sabe que, ao longo da vida do homem, tem algumas fases que são marcadas por estressores. Estressores que a gente chama são situações que, em si, já significam um estresse para atividade sexual prazerosa. Então, exemplos dessas situações:
a primeira atividade sexual, o casamento e a obrigação da atividade sexual com uma pessoa, um outro motivo de estresse, a necessidade de transar para ter filho. Então, o sexo, quando vira uma obrigação e tem um objetivo claro, que não é somente o prazer, às vezes o homem sente essa situação como um estresse, pode desenvolver algumas consequências negativas. O que mais? O próprio casamento, que dura muito tempo, então uma relação monogâmica de longa duração, significa um estresse. Por quê? Rotina, convívio, comunicação mais ruidosa e outras coisas que podem ir diminuindo a recompensa que se tem na atividade sexual. Então, pode significar um estresse. Veja, tudo que eu falo é pode. Aqui a gente não está falando de matemática, ciência exata, e sim da biologia e dos aspectos psicossociais. Então, tudo é dinâmico e cada coisa tem uma individualização. Então, não tomem o que eu falo como regra, mas sim como um panorama para vocês entenderem aí a complexidade e, ao mesmo tempo, a beleza do relacionamento humano, especialmente quando a gente está falando da sexualidade, né? Uma das coisas que o homem tanto valoriza. E eu falo o tempo todo frisando o homem. Então, calma, aqui o nosso foco é a sexualidade masculina. Então, é claro que os aspectos da mulher também são importantes. É claro que a gente também pensa fora da hetero-cis normatividade, lógico que sim. Mas aqui a gente está falando de um casal, então, heterossexual, e que o homem, então, está com uma queixa. Bom, entendido todo esse contexto, agora a gente vai se aprofundar na queixa do paciente. Então, ele está dizendo que está insatisfeito, e a gente tenta entender, mas o que está gerando a insatisfação? O que está acontecendo? E a gente, didaticamente, sabe que o ciclo sexual masculino é muito marcado pela ereção. Então, uma das coisas que mais incomoda o homem é quando ele suspeita que a ereção não está boa, ele começa a desconfiar da ereção, ou quando ele realmente sofre com uma dificuldade para a obtenção ou para a manutenção da ereção. Nesse caso, não era o problema. Vejam, ele não tinha nenhuma queixa em relação à resposta da excitação, ficava com uma boa ereção, conseguia manter a ereção, mas dizia então que estava. Aí a gente vai para outro aspecto do ciclo sexual, a ejaculação. Então ele atingia a ejaculação, segundo ele, antes da parceira, e isso estava gerando um grande estresse no casal. Então vejam que esse paciente vinha muito bem sexualmente depois de 22 anos de casado. Ele começou a ter essa queixa. Então, quem já viu o vídeo sobre ejaculação precoce já está entendendo. Epa, então não é uma ejaculação precoce primária, né? Aquela que acompanha o homem ao longo de toda a vida. Será então uma ejaculação precoce secundária? Então, muita calma em tentar, principalmente aqui os mais jovens, em tentar colocar um rótulo no paciente, um diagnóstico, alguma coisa que te deixe mais confortável, porque o médico gosta muito do diagnóstico, porque aí ele tem o tratamento já bem definido. E na sexualidade, isso é um risco. Então, calma para entender ainda um pouquinho melhor a situação. Então, essa situação tem acontecido, então, a insatisfação da parceira, porque o paciente está ejaculando mais rápido aí qual é o conceito? É antes que ela fique satisfeita. Então, ela não está ficando mais satisfeita com o tempo de penetração dele. Mas vejam que interessante, o tempo de penetração dele mudou pouco, realmente reduziu, mas principalmente depois que ela começou a reclamar. E isso é muito comum. O homem que vai para a relação preocupado aumenta o nível de ansiedade, desvia o foco de atenção, ao invés de estar curtindo, relaxado, desfrutando do prazer, ele começa a se preocupar com controlar a ejaculação, com vigiar se o pênis está ereto, e aí a coisa já não vai bem. Aí já começa a haver um prejuízo no sistema que controla o reflexo ejaculatório.
Vocês sabem que o excesso de ansiedade e de preocupação é um dos motivos do homem ejacular antes do que gostaria. E quando a parceira começa a manifestar insatisfação, e ela está no direito dela, né? Graças a Deus não vivemos mais na época vitoriana, em que a mulher não podia reclamar de nada, não tinha nem o direito ao prazer. Então a mulher está tentando criar um canal de comunicação para manter a intimidade, isso é muito importante, mas está fazendo isso de uma forma que está gerando ansiedade, preocupação e desestabilizando emocionalmente o homem. O homem realmente é frágil nesse sentido. Quando ele acha que não consegue satisfazer a parceira, ele perde o chão. Alguns desesperam no sentido de não ficar mais com autoconfiança e autoestima para poder manter a iniciativa e conquistar a satisfação sexual. Então, nesse caso, foi a reclamação dela que fez com que ele começasse a questionar a própria sexualidade. O que está acontecendo comigo? Então, ir ao médico nesse sentido é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de tentar resolver as coisas apenas com informação qualificada. Então, mais conversa, mais atenção aos detalhes, eu percebo então que ela, a parceira, está iniciando a menopausa. Então vejam que interessante. Ele preocupado porque ela agora está insatisfeita, porque não consegue atingir o orgasmo através da penetração vaginal, que era algo que eles conseguiam juntos. Ela reclama com ele e ele então desestabiliza, fica muito inseguro e passa a ejacular ainda mais rápido. Então o que está acontecendo aqui é que a mulher que tem a queda hormonal da menopausa, ou está muito perto da menopausa, então os níveis já estão em franco declínio, ela começa a ter mais dificuldade de orgasmo. Isso, exatamente. Ela passa então a precisar de mais estímulo e às vezes isso gera um ciclo em que não consegue uma vez, fica preocupada, menos relaxada, mais cobrança, e aí fica mais difícil conseguir o orgasmo. O orgasmo feminino é muito mais complexo do que o masculino. E além disso, o que acontece? Entrando na menopausa, próxima menopausa, muda a lubrificação vaginal. E aí a penetração para o homem na vagina menos lubrificada gera um estímulo maior de atrito que pode fazer o homem ejacular mais rápido. Então vejam que interessante. Aqui o homem com 53 anos passa a ficar preocupado porque a parceira reclamou que não está mais conseguindo ter o orgasmo junto com ele. Chama ele inclusive de egoísta, mas você está ficando satisfeito e está me deixando na mão. E o motivo real é que ela, por ter um fenômeno exclusivo das mulheres do sexo feminino, ou seja, a menopausa, que significa uma interrupção da produção do estrogênio, e com isso o ovário não libera mais óvulo, ela não tem mais as ovulações, ela não tem mais a preparação do útero para uma possível gravidez. Com isso ela não menstrua mais, porque a menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio quando a mulher não engravida. Então, uma vez na menopausa, acabam os ciclos menstruais e o nível de estrogênio é muito baixo, modificando aí a própria libido feminina, a capacidade de ter o orgasmo, a lubrificação vaginal e vários outros sinais e sintomas que a gente não vai detalhar aqui, mas que fazem parte da menopausa. Então, o que eu estou querendo salientar? Às vezes a queixa masculina tem muito a ver com a dinâmica, a fase sexual da mulher. Então, o nosso paciente precisa ser sempre o casal, seja ele heterossexual, homossexual ou qualquer que seja a orientação sexual do casal, a gente procura acolher, escutar e tentar ajudar, quando possível, com orientação, evitando sempre remédio, medicalizar. E olha que interessante, esse paciente chegou no consultório e já tinha lá a famosa receita de
testosterona. Então, mensagem final: testosterona não resolve tudo, ok? Gostaram desse caso? Querem saber mais ou algum detalhe que ficou incompleto? Manda aqui para mim no e-mail, 100% de confidencialidade. Sempre que eu puder ajudar, vou retornar com o maior prazer. Mas não deixa de seguir o canal, de fazer um comentário, de encaminhar para uma pessoa que você pense poder beneficiar com esse tipo de informação. Eu sou Walter Javaroni. É um prazer falar com vocês sobre sexualidade masculina.